O freio nasceu antes dos automóveis, pois as carruagens já contavam com esse sistema. A evolução começou com a aplicação do freio no automóvel. De lá para cá, ambos se desenvolveram bastante e hoje temos sistemas muito complexos e bastante eficientes. Mas e você? Sabe o que existe por trás de um sistema de freios? A gente explica. É fundamental para interromper o movimento do carro. Dá para dizer que os freios têm funcionamento simples e seu conjunto reúne poucas, mas importantes peças: pedal, pastilhas, sapatas, discos, tambores, pinças, cilindros auxiliares, cilindro mestre, servo, freio e fluido. São os componentes que trabalham unidos para garantir que o carro pare na hora que você precisa. Para você entender rápido, quando pisamos no pedal do freio, provocamos a pressão no cilindro mestre. Essa pressão é distribuída para as 4 rodas e a pastilha entra em ação ao morder o disco que é preso às rodas. Assim, reduz a velocidade do veículo até parar. Nos modelos mais populares, as rodas traseiras ainda são equipadas com um freio a tambor. Neste caso, as sapatas é que entram em atrito com um tambor instalado em cada roda para reduzir a velocidade. Componentes importantes também são os cubos de roda, responsáveis por fixar as rodas, os discos e os tambores, além de receberem os movimentos gerados pela junta homocinética. Normalmente, a distribuição da frenagem é 70-30. 70% da força aplicada nas rodas dianteiras e 30% nas traseiras. E, naturalmente, existe um motivo para isso. A força de inércia, porque você, na hora que freia, existe deslocamento de peso, né? Quando desloca o peso sobre a roda dianteira, a necessidade do freio ser mais potente na dianteira do que na traseira. Se você verificar alguns carros, né, o sistema de freio, inclusive, é mais eficaz. Você pode ver carros assim, freio a disco nas 4 rodas, né? Tem o freio dianteiro com a pinça maior, as pastilhas maiores, o disco ventilado, o dianteiro. Há também o freio de estacionamento, que atua basicamente nas rodas traseiras. O freio de estacionamento da maioria dos carros é um sistema a cabo, um sistema mecânico. Você tem um mecanismo, né, onde você puxa uma alavanca, certo? Ela tem um sistema de catraca, e aí ele faz atuar sobre esse cabo de aço, acionando sobre as lonas de freio contra o tambor de freio. Existem alguns sistemas que atuam sobre o sistema com pastilha e disco também. Os veículos mais modernos, né, mais sofisticados e tal, já trabalham com um sistema de acionamento elétrico. Mas o sistema de freio não pode resolver tudo sozinho. É necessário que você faça a sua parte, respeitando prazos de manutenção e aprendendo a reconhecer alguns sintomas. O ruído, como se fosse um assobio, isso é um ruído de atrito entre a pastilha e o disco. Tá? Então, tem que ter um disco de boa qualidade, ou seja, a superfície com a rugosidade correta, acabamento correto, e o contato correto, para que não haja esse ruído, né? Então, normalmente a gente pede até para que na hora que se troque a pastilha, se troque o disco de freio também. E você tem o ruído de flutuação. O ruído de flutuação é aquele ruído em que a pastilha estivesse solta no alojamento, ou seja, ela fica batendo, quando você encosta no pedal de freio, para. Tá? Isso aí pode ser um problema na mola traseira de apoio da pastilha, está permitindo que ela flutue no cavalete e faça esse barulho. Pode confundir com pulsação do pedal. Você pisa no pedal de uma forma de emergência, você pisa com muita força, o carro tem sistema ABS, ele pulsa. Tá? A vibração você sente até no volante do carro. Você está pisando no freio, você está sentindo o conjunto da frente gemer e tremer, né? Isso normalmente é o disco empenado, né? O disco sofreu um empeno, a sua superfície, o choque térmico, ou porque a superfície dele está muito fina, ele começa a te dar uma vibração que você percebe no pedal. O pedal baixo pode ser uma questão de regulagem, né? Tem de lona tambor muito afastado, enfim, desgastado, etc. Você também tem a perda da pressão hidráulica por falta de estanqueidade, falta de vedação no cilindro, né? Então, na hora que você liga o veículo, pisa no pedal, você sente ele baixando,
Porque ele está perdendo a eficiência de vedação no cilindro mestre, está jogando fluido lá para dentro do servo-freio. Pedal muito duro, você tem um multiplicador de forças ali, que é o servo-freio. Ele trabalha com o vácuo do motor. Né? Então, na hora que você atua no pedal de freio, o servo ele faz uma multiplicação de força daquilo que você atuou no pedal. Certo? Se o servo-freio estiver ruim, sem vedação, sem estanqueidade, o mesmo motor estiver sem quantidade de vácuo suficiente para acionar bem esse servo-freio, esse pedal começa a se tornar duro. Né? Ele fica alto, porém duro. Pode ser um indicador de nível de fluido que está baixo, né? Em muitos sistemas você tem no reservatório uma boiazinha que indica que o nível está baixo, ou você pode ter também algumas pastilhas que têm indicador de desgaste. Ou seja, reconheceu os sinais enviados pelo seu automóvel? Procure rápido um profissional da área para realizar uma boa revisão. Eu acho que o mais importante, né, desse curso é aprender a reconhecer os defeitos, não é? Aprender qualquer coisa que seja. Você está acostumado com o seu carro, você está acostumado com o barulho, o jeito que é o pedal, você está acostumado com ele. Quando você perceber alguma coisa diferente, estranha, imediatamente o que você faz? Você começa a prestar atenção. Opa, onde é essa diferença? É no pé? É no pedal? É no câmbio? É no volante? É um barulho diferente? É na suspensão? Você não vai assim imediatamente para o mecânico, né? Você vai tentar andar um pouco mais e perceber o que está fazendo aquela diferença. Aí sim depois você vai para o mecânico, para saber, olha, está com problema em tal lugar. Porque se você falar, meu carro está com problema, ele diz, qual é? É que nem ir para o médico e falar, estou com dor no corpo inteiro. Não tem como, né? Você tem que dizer onde você está com dor, o que está doendo, vai perguntar, o que você está sentindo? É o que o mecânico vai perguntar, o que o carro está sentindo? Né? Onde que está o problema dele? E você tem que identificar, pelo menos, dizer, olha, é no pedal, é no freio, ele está fazendo barulho na hora que eu freio, ele vai para frente, sei lá, né? A questão do amortecedor, né? Que ele balança. Então, é importante você, essa familiaridade com o carro, né? Por isso que eu insisto tanto nisso, né? Em se familiarizar com o carro, porque você vai começar a identificar, você vai saber os mínimos detalhes, o que está acontecendo, mudou alguma coisa, um barulho diferente, uma reação diferente, qualquer coisa, você sabe que o carro tem um problema. Acendeu uma luz no painel, corre para o mecânico, aí não tem como, porque a gente tem várias luzes, os carros mais modernos, eles têm sensores de várias outras questões que não tinha antigamente, né? Então, aí acendeu uma luz no painel, aí realmente você tem que procurar para saber o que é. Mas eu acho que o mais importante desse curso é saber que saber identificar que tem um problema. Você não vai consertar, você não vai saber exatamente qual é o problema, mas você vai perceber, você vai começar a ficar atenta para o que está acontecendo com o carro, não é? Coisas que você nem imaginava, não passava, né? Não passava despercebida, não, vai começar a chamar a atenção, tá bom? Mais um vídeo. Eu acho que a melhor analogia que a gente pode fazer é com a bicicleta. Mas basicamente é o seguinte, quando você está andando de bicicleta, você tem aquela manetezinha no guidão, e quando você aperta aquela manete, ela puxa um cabo, e lá na tua roda tem duas sapatas, dois elementos de borracha lá que pressionam a sua roda e freiam a roda para você. O que acontece no carro é mais ou menos a mesma coisa. Só que no lugar dessa manete, você tem um pedal de freio. O pedal de freio é o cara que, de acordo com o deslocamento que você dá, vai frear o seu carro com mais ou menos força. O problema é que a gente não pode conectar um cabo de aço no pedal, igual a gente faz na bicicleta. Se você fosse frear o seu carro só com a força do seu pé, você vai precisar por volta de 45 quilos para parar ele com a força decente. Tem os candangos até que conseguem fazer 45 quilos de força no pé. Mas o problema é que você precisa dessa força de forma instantânea, muito rápido. Então seria como se você encostar no pedal de freio já com 45 quilos. E é aí que está a principal diferença entre o freio do carro e da bicicleta. O freio do carro ele trabalha com uma multiplicação hidráulica. O que isso quer dizer? Depois do seu pedal, tem uma peça acoplada lá que chama hidrovácuo, ou servo-freio. Ele tem esse nome porque ele trabalha, na maioria das vezes, utilizando vácuo gerado pelo motor.
É por isso, inclusive, que quando você desliga o seu carro, você não consegue frear mais ele, porque toda essa multiplicação de força é cancelada. Mas, enfim, o importante é o seguinte: essa peça, que chama servo-freio, está conectada ao pedal e a função dela é multiplicar a força que você está fazendo para pisar lá. Ele entende que quanto mais você desloca o pedal, mais fluido hidráulico ele precisa deslocar no seu sistema para frear suas rodas com mais força ainda. Então, basicamente, esse cara está convertendo o deslocamento do seu pedal em deslocamento de óleo, multiplicando esse esforço por várias vezes. Uma vez que esse óleo é deslocado pelo servo-freio, ele vai andando pelos caminhos, pelos tubos lá do sistema hidráulico, até chegar na sua roda. E aí existe basicamente duas possibilidades. A primeira possibilidade, e do sistema mais antigo, é o seguinte: eu acho que até hoje existem carros assim saindo de fábrica no Brasil, que a gente chama de tambor. Talvez ainda tenha, eu não sei que muito tempo que eu estou fora, mas normalmente você vê esse tipo de sistema instalado nas rodas traseiras, que elas precisam frear com menos força do que as da frente. E basicamente é um tambor fechado, onde a gente tem elementos que chamam de sapatas. E é muito parecido com aquele negócio lá da bicicleta, mas ao invés de eles apertarem a roda, eles meio que abrem, fazendo um movimento de abertura e pressionando contra as paredes do tambor. E aí você para o seu carro. O freio de mão, o freio de estacionamento, também era utilizado antigamente nesses tambores. Basicamente, quando você puxava a alavanca do freio de mão, aí sim, igual de bicicleta, puxava um cabo de aço que travava os tambores das rodas de trás. Mas eu acho que talvez boa parte de vocês já saiba que esse sistema de freio de tambor é uma coisa muito ultrapassada, que tem muitos problemas de performance e tal, e que a tendência desse sistema é desaparecer com o tempo. No Brasil, por exemplo, todos os carros já saem de fábrica com freio a disco nas rodas da frente. O sistema de freio a disco é o que a gente tem de mais moderno hoje. O disco pode ser feito ou de cerâmica, carbono, metal, quer que seja, dependendo da qualidade ou da performance do seu carro. Mas, basicamente, é um sistema análogo também com o da bicicleta. Você tem lá o seu disco e você tem as pastilhas de freio. E quando você pisa no pedal do freio, magicamente, digamos assim, o que acontece é que essas pastilhas vão apertando o disco de freio e freando o carro para você. Como você já sabe que tem lá essa multiplicação e que o sistema bombeia óleo, como exatamente que esse óleo age para parar o seu carro apertando lá o seu freio? Vou colocar uma foto aqui do lado e vocês vão, talvez torne isso mais claro para vocês. É o seguinte: o óleo chega por esse tubinho que vocês estão vendo aqui do lado e aí ele entra numa câmara onde tem um pistão, como se fosse uma seringa daquelas de injeção mesmo. E como o óleo não é compressível, se a bomba lá do freio, se o servo-freio começa a enviar bastante óleo para esse sistema, a tendência do óleo é empurrar esse pistão para fora. Quando você compra lá um carro, e talvez nos de alta performance tenha mais do que isso, não nos populares, você lê lá sistema de freio com 4 pistões, ou com 8 pistões, ou por aí. Esse pistão é o cara que vai se mover e empurrar as suas pastilhas contra o disco de freio. Então, basicamente, esse fluido hidráulico está empurrando lá um cilindro, um pistão, e esse pistão está empurrando a pastilha, que tem aquele material abrasivo lá que vai apertar o seu disco de freio e fazer o seu carro parar. Vale lembrar também que essas pastilhas elas têm que ser revisadas e trocadas periodicamente, porque caso aconteça alguma falha, ou esse material abrasivo da pastilha escolhe, você vai perder o freio do seu carro e você vai ter um problema sério de segurança. Era basicamente isso que eu tinha para dizer sobre o sistema de freio do carro. É muito simples: pedal, hidrovácuo, mangueiras de fluidos e o disco lá ou o tambor, caso for o caso. Eu espero que tenha sido clara a explicação. Quando você freia o carro, acontece um fenômeno chamado transferência dinâmica de peso. A gente percebe quando a gente freia o carro mergulha assim para frente. O que isso resulta fisicamente? A carga nas nossas rodas da frente aumenta e nossas rodas de trás diminui. É por isso que eu falei que as rodas de trás são um pouco menos importantes que as rodas da frente quando você vai frear. E por isso também que alguns carros no Brasil vêm com esse tambor atrás. É onde você não precisa de tanta performance quanto na frente. Normalmente, para a grande maioria dos carros, numa situação de frenagem máxima, você tem 70% da carga na frente e 30% da carga atrás. Antigamente, você tinha uma válvula extra entre a frente e atrás do carro, justamente para limitar esse fluxo de força de frenagem para as rodas de trás em 30%. Hoje em dia, você não tem mais essa válvula porque, até onde me consta, todos os carros novos do Brasil saem de fábrica com ABS. Então, o ABS faz essa regulagem do seu freio para você não travar a roda nenhuma. Então, essa é a primeira informação técnica, digamos assim. E a segunda informação técnica é em caso de falha. Basicamente, o seu carro,
as linhas de freio do seu carro podem estar conectadas de duas formas. Ou elas estão conectadas em T, ou elas estão conectadas em X. O que exatamente isso quer dizer? Se você está conectado em T, quer dizer que as duas rodas da frente estão na mesma linha hidráulica e as duas rodas de trás estão na outra linha hidráulica. Se elas estão conectadas em X, quer dizer que a dianteira esquerda está junto com a traseira direita e a dianteira direita junto com a traseira esquerda. Por que isso acontece? Isso é um sistema de prevenção de falha do sistema de freio. Caso você tenha um problema numa linha hidráulica, de estouro, vaga, alguma coisa, a tendência do seu carro, caso você perca o freio do lado esquerdo ou do lado direito, quando você freia e um lado não tem freio, a tendência dele é girar. Então, por isso, normalmente a gente conecta as rodas da frente juntas, ou frente e trás, ou em X, assim, na diagonal. Ele falou no outro vídeo que toda vez que troca a pastilha, troca o disco. Eu nunca precisei trocar sempre, né? Mas o que eu sempre faço? Eu sempre pergunto para o mecânico como é que está o disco, e aí ele avalia. O disco vai, como a pastilha ela é abrasiva, ela parece uma lixa, ela vai raspando o disco, raspando, então ele vai afinando, não é? Pode ser, em algumas situações, que como esse atrito causa calor também, pode ser que ele deforme num calor excessivo. Por exemplo, se a pessoa utiliza o freio de forma constante, muito constante. Eu já falei para vocês que eu uso muito pouco freio, né? Que eu gasto pouco freio porque eu tenho uma maneira de dirigir que é mais preventiva. Eu vou repetir isso daí, mas só para terminar a questão de troca de freio, de pastilha e disco. Se você usa normalmente a pastilha, o freio, né? Usa normalmente o freio em condições adequadas, você não precisa trocar todas as vezes o disco, não é? Eu troquei, acho que talvez tenha trocado 3 vezes a pastilha e uma vez o disco, mas é bom que o mecânico avalie isso. A pastilha, ele olha sem desmontar o carro, ele simplesmente vira a roda, o mecânico, ele tem, né, o mecânico que tem prática, ele vai virar a roda e vai ver como é que está a pastilha ali. E ela vai afinando, né, como ela vai também, como vai diminuindo o disco, vai raspando no disco, ela tanto estraga o disco quanto a pastilha. Mas a pastilha a gente troca mais rápido e é muito barato trocar pastilha. Agora, é importante saber identificar problemas no freio, né? O primeiro vídeo que a gente viu, se o freio está muito duro, se ele está cedendo, acontece muito de quando está com problema no sistema hidráulico, ou seja no cilindro mestre, ou no servo-freio, quando ele começa a afundar, você aperta e você sente ele ceder, não é problema de pastilha e de lona, é problema hidráulico. Então, é um problema sério, não é? Vazamento em algum ponto do sistema. É importante ir muito rápido para o mecânico, porque você vai ficar sem freio uma hora ou outra e isso não pode acontecer, porque a nossa segurança realmente é o freio, né? Então, é importante reconhecer esses defeitos do freio e, volta e meia, levar para dar uma olhada na pastilha, não é? Para ver se ela está em boas condições, se ela já gastou muito, ou se ainda... Ele vai falar, não, dá para rodar mais 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros, sei lá. Então, o que eu faço para usar menos o freio? Por exemplo, eu ensino aquela questão de se antecipar, não é? 2 coisas que você precisa fazer para dirigir bem, se antecipar e tranquilidade. Se antecipar é você estar sempre olhando o que está acontecendo mais na frente, não é? Não importa a frente do seu carro, nem o carro exatamente na frente. Às vezes, quando você consegue olhar mais na frente ainda, ou seja, eu venho vindo e eu estou vendo o semáforo. Eu estou vendo que o semáforo está verde, mas eu estou bem longe do semáforo. Ele vai ficar amarelo e depois vai ficar vermelho. Se eu já estou vendo se eu estou longe e eu estou vendo que ele está verde, significa que logo ele vai mudar. Então, para que eu vou continuar acelerando para tentar passar mais rápido, não é? Dependendo da distância, obviamente. Mas eu já começo a desacelerar, já começo a diminuir, e realmente, se eu tiver que parar, eu já estou numa velocidade muito mais baixa, onde eu vou usar menos o freio. Porque, olha só, eu até costumava dizer isso, em algum vídeo eu falei sobre isso, que
O acelerador também é um tipo de freio. De que jeito? Desacelerando. Quando você tira o pé do acelerador, você desacelera o carro. Concorda? Então, você diminui a velocidade do carro automaticamente, você para de acelerar. O acelerador serve para acelerar, para dar velocidade para o carro, não é? Então, se você parar de acelerar, ele vai diminuir e vai cair para a velocidade mínima da marcha que você está usando, seja ela qual for, primeira, segunda, terceira, não importa a marcha, ele vai parar de acelerar, ele cai para a velocidade mínima daquela marcha. Que eu sempre repito também, o carro não vai parar se você parar de acelerar, diferente do Fusca. O Fusca para. O Fusca não tem injeção eletrônica, né? Então, ele é um sistema que precisa do acelerador para o carro continuar andando, né? Para ele continuar injetando combustível dentro do motor e continuar andando. Os carros com injeção eletrônica, ele não precisa mais. Então, mesmo que você não acelere, o carro continua andando e ele vai andar na menor velocidade daquela marcha que você estiver usando. Se for na segunda, ele vai andar 20 por hora. Se for na terceira, uns 30, 35, depende do carro, isso varia muito. E assim por diante. Então, ele sempre vai andar na velocidade mínima, ele não para, porque você parou de acelerar, mas ele também não acelera, ele também não anda mais rápido. E se você já desacelera antes de ter que parar, você já diminui a velocidade e exige menos do freio. Então, eu sempre troquei muito pouco a pastilha de freio por causa disso, porque eu sempre dirijo antecipando a parada, né? Agora, se eu estou chegando se eu estou vindo, está verde, mas eu estou chegando perto do semáforo, ele fica amarelo, eu já sei que o próximo é vermelho. Então, é o seguinte, tem duas condições, até é uma regra importante para vocês saberem, porque já aconteceu de a gente tomar meio que um susto, porque a aluna, eu falei, passa, e ela quis frear. O amarelo, a gente sabe, significa atenção, não é? Você tem que ter atenção. Na atenção, você tem dois comportamentos, duas atitudes. Ou você vai passar, ou você vai frear. Quando você vai passar e quando você vai frear? Se você chegou, estava verde, você está vindo, estava verde, você chegou no semáforo, ele passou para o amarelo, você não tem como parar. Não tem como parar imediatamente o carro, você tem que passar. E é aí que você acelera e passa. Chegou no semáforo, ele ficou amarelo. Agora, eu venho vindo, eu já vi o amarelo antes de chegar no semáforo. Aí você já vai freando, porque você vai passar no vermelho. Se você já viu o amarelo antes, se você não frear, você vai passar no vermelho, ok? Mas aí você já viu antes também, você consegue se antecipar e frear, ok? Então, sempre você dirige olhando para frente, sempre vendo o que está mais à frente para você tomar a atitude correta. Se você já sabe que tem um semáforo que você vai ter que parar, provavelmente você vai parar, porque você não sabe em que tempo que ele está, você já para de acelerar. Já diminui a aceleração, ou seja, se você tiver que parar, você vai usar menos o freio. Isso diminui o gasto das pastilhas, consequentemente, diminui o gasto do disco também. Agora, o sistema hidráulico não tem a ver com isso, não é? Tem a ver com, se o carro é mais usado, ele uma hora vai estragar, como já aconteceu comigo. Eu falei para vocês que eu já experimentei quase tudo. Eu já experimentei, uma vez que eu falei, né, do semáforo, uma aluna, eu falei, passa, e ela resolveu parar, quase que um caminhão bate nela, um caminhão, ainda bem que era um caminhão do exército, ele estava longe, e deu tempo dele frear, mas frear bruscamente, porque, veja bem, os motoristas, quando eles veem o amarelo, eles querem passar, e eles sabem que dá tempo. Então, se você que está começando, você fala, não, eu vou parar por segurança, é pior, porque quem está atrás não vai esperar que você pare. Você vai parar bruscamente e vai ter um susto. Não é? Então, é mais perigoso você tentar parar, e aí você não consegue parar antes da faixa, porque o tempo de frenagem não permite que você pare imediatamente, você acaba parando em cima da faixa, e nesse dia tinha um agente de trânsito logo do lado ali, a gente só não tomou uma multa porque ela foi boazinha, né? Porque parou em cima da faixa de pedestre. Então, é melhor você passar, se você viu, chegou, está amarelo, mudou para amarelo, na hora que você está chegando no semáforo, você tem que passar para evitar esse tipo de problema. Agora, se você já viu o amarelo antes, então você sabe que vai ficar vermelho, você já vai parando. Beleza? É isso? Beleza. Eu acho que ainda dá tempo, né? Que eu falei que a gente ia até mais ou menos uma hora, ainda dá tempo da gente falar sobre pneus, se vocês quiserem,
porque senão a gente vai acabar acumulando os sistemas, né? A gente pode falar sobre o sistema de rodagem ainda, eu passo um vídeo que fala sobre isso, só o vídeo, porque o sistema de rodagem para falar sobre os pneus só, e aí a gente termina três sistemas, a gente elimina mais para ir para outra semana, ficam só 3 também, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Beleza. Tudo Tem bem. alguma dúvida em relação aos freios, gente? Dona Joana, eu estou assistindo uma aula, daqui a pouco eu ligo para a senhora. Joana. Vai ligar de novo. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Então, tá aparecendo aí, Cida. Tá certo aí. Ô, Cida. Ai, pelo amor de Deus. Ô, Cida. Ah, o pessoal fica ligando, né? E outro dia na live, menina, eu fazendo a live, a minha irmã estava vindo para cá, me liga no meio da live, derrubou a live. Putz. Ai, Maria, tudo bom? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta sobre o freio, sobre o que a gente Eu viu não, até agora? o vídeo do freio não estava bom, não estava legal. Depois daquela pausa, na hora dos vídeos, não está muito bom. Não ouvi direito. Mas aí na aula, na reprise da aula, você vê de novo. Vou ver, porque muito me interessa isso. Com certeza. Freio interessa demais, né? Olívia, Fala, oi, Lana. se eu tiver, por exemplo, na rodovia e eu frear de uma vez, eu tenho risco de capotar? De capotamento? Não. Olha, então, com o freio ABS, diminui o risco quase que todo. Eu não vou dizer 100%, porque depende muito das condições. Mas a função do ABS é justamente evitar o capotamento numa situação de emergência, de freio de emergência. Ah, tá. É porque eu fazia errado, você entendeu? Eu usava muita embreagem antes do freio, você entende? Eu usei muito, eu fazia errado. Eu tinha uma dúvida imensa em relação a isso. Porque na autoescola ensina errado. Infelizmente, né? Eu aprendi também errado. Eu não sei, sinceramente, é uma dúvida assim, cruel que eu tenho. Eu não sei como um instrutor ensina um absurdo desse. Não sei. Porque, gente, é a coisa mais louca que existe, pisar na embreagem primeiro. Olha só, você está numa rodovia, a 100 por hora, e você precisa parar o carro, você pisa na embreagem, sabe o que vai acontecer? Ele vai a 120. Então... Pois é. Nossa, que loucura, né? Não existe pisar na embreagem para parar o carro, não existe. Agora, Menina, como que alguém consciente coisa dessa? Como? Eu usei tanto em rodovia, gente. Ai, meu Deus do céu. Cada loucura, tudo bem. Mas agora aprendeu certo, né? Então, o ideal nunca é frear de uma vez. O freio nunca é meter o pé no freio de uma vez. A menos que seja a única opção. Não é? A menos que seja a única opção. O ideal é sempre você ir pisar... Por exemplo, é uma ótima pergunta essa. Quanto mais alta a velocidade, mais tempo você vai frear, não é? Para parar o carro vai demorar mais. Então, você vai dando pisadas. Assim, entendeu? Agora, você está em segunda. Tudo bem, mete o pé no freio. Não tem problema nenhum. Porque, realmente, conforme vai aumentando a velocidade, aumenta o risco de capotar. Vai depender curva, vai depender do estado dos pneus, vai depender se está chovendo, vai depender da velocidade, vai depender de uma série de coisas, mas o risco é muito maior, óbvio. Não é? Sim. Eu nunca capotei. Deixa eu falar aqui uma coisinha. Fala. Antes de eu pegar a BR, aí eu conversando com meu filho, né? Aí ele falou assim, mãe, alguma coisa que eu vou pedir para a senhora, nunca freie na frente de um caminhão. Jamais, não vai frear na frente do caminhão, que é muito perigoso. Porque eles vêm na velocidade deles, e aí, se você frear,
diz que principalmente eles morrem de raiva, né? Você frear ali na frente deles. Então, vai reduzindo a velocidade, qualquer coisa, se tiver necessidade, mas não pisa no freio. Então, eu discordo de alguns pontos aí do seu filho. Olha só, nunca pise no freio. Não é assim. Primeiro, né? Nunca é uma palavra. A única coisa que eu falo nunca é nunca. Se tiver um caminhão atrás de mim, entendeu? Não, eu vou explicar. Vou detalhar isso daí para ficar bem claro, para vocês não terem dúvidas sobre isso. A única coisa que eu falo que no carro é nunca é pise na embreagem antes. É a única. Vocês já perceberam que a única coisa que eu falo, não, nunca faça isso, é pisar na embreagem primeiro? É, Verdade. e é o que eu só fazia. O resto depende. O resto depende. A maioria das coisas no carro depende. Guardem isso. Depende. Depende de uma série de coisas. Por exemplo, o caminhão atrás. Olha, eles ficam com raiva e não sei o quê. Não, veja bem. Quanto maior o veículo, mais tempo ele demora para parar. O que para mais rápido? Uma bicicleta ou um caminhão? O que para mais rápido? A gente ou a bicicleta? A bicicleta. A gente. A gente. A gente. Gente, é lógico. Você tá gente, andando, claro. a bicicleta, você tem que acionar o freio tem que pegar na roda e ele parar. Então, existe um sistema para isso, né? É sempre o O caminhão- maior demora mais. Sempre que é maior, demora mais. O que demora mais para parar? Um caminhão ou um trem? Um caminhão demora mais um trem. Um trem. Entendeu? Então, quanto maior o veículo, mais tempo ele demora para parar. Por causa do peso dele. Ok? Vocês viram que. E se tiver numa descida, então, aí que demora mesmo. Não, mas é o que eu estou falando. Aí a coisa vai piorando conforme as circunstâncias, né? Vai piorando. Então, veja bem, se você, por inabilidade, por medo, por susto, você mete o pé no freio na frente de um caminhão, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir frear. E vai Ele vai passar Passar por cima é meio difícil. Eu nunca vi carro passar por cima do outro, né? Mas assim, ele vai bater. Mas Por joga quê? ele longe. Oi? O que você falou, Tânia? Mas Ô, bate Maria. e joga longe. Não entendi Mas ainda. bate e joga longe. Você Ele pode não passar por cima, mas bate na gente e joga a gente longe. Sim. Exatamente. Tá tendo muito acidente de carro pequeno com carretas, demais aqui na região. Gente, Demais. o caminhão, Todo dia tá morrendo 3, 4 pessoas de acidente. caminhão não para imediatamente. Eu já falei, quando eu falei de ultrapassagem, que o caminhão não tem, ele tem o ponto cego, ele também não vê você. Ah, os caminhoneiros são tudo FDP. Não, não são, gente. É que vocês não entendem como o caminhão funciona. Uma vez eu tive a oportunidade de conversar com um caminhoneiro e eu justamente coloquei essas questões. Ah, por que o caminhoneiro enfia o caminhão na frente, ele não dá seta? Ele falou assim, é muito lógico isso, para mim fechou o assunto. Se eu pedir passagem, você dá? Não. Então, eu enfio o caminhão e você tem que parar. Porque senão ele nunca ultrapassa. E é verdade, a gente nunca dá passagem para caminhão. Ninguém gosta de dar passagem para caminhão. Não, estou falando assim de motorista. geral. Mas eu também dou. Mas eu também dou, porque quando eu vejo que o cara... E aí é que eu ensino a ultrapassagem, né? Se eu quero ultrapassar um caminhão, eu olho para a roda da frente. Se ele for ultrapassar, eu fico, porque eu não sou louca, não vou me enfiar na frente dele. Mas veja bem, se ele tiver com a seta ligada pedindo passagem, a maioria, 99%, não dá passagem. Ele vai ficar lá a vida inteira, entende? Então, é um comportamento que você tem que entender como funciona o caminhão, para você poder julgar. Então, obviamente, se você der uma freada brusca na frente do caminhão, ele não vai conseguir parar. Agora, nunca pare na frente do caminhão, é muito perigoso. Porque se você tiver que parar, como é que você vai fazer? Você não vai parar? De repente? Claro que são situações... Não, amiga, mas ele falou nesse sentido aí, eu entendi. Tipo assim, ele sabia que eu estava com medo e que o medo faz a gente frear. Foi isso que ele falou.
entendeu? Sim, exatamente. Aí, Você então, não pode ter senhora uma vai. atitude. Inclusive, Você ele falou não assim, ó, a senhora pode... Porque daqui para a cidade é uma retão. Sim, Aí eu falei, sim. menina, a senhora pode pôr aqui 120 e parar lá. Não tem que ter medo, não. A verdade tá tenta me tirar o medo, entendeu? Ah, entendi. Só lembrando esses detalhezinhos, tá? Porque, de repente, vira uma máxima, né? Vira uma regra, e aí você nunca vai fazer. Não, veja bem, Não, não. se você dirige com prudência, não é? Com atenção, você tá numa rua, numa rodovia que só tem uma faixa, não é? E você está na frente, o caminhão de trás, ele vai te passar. Simples assim. Se ele quiser passar, se ele achar que você está devagar, ele vai passar. Então, você não tem que se preocupar se ele está atrás de você. Você faz a sua parte, é o que eu sempre digo. A gente tem que fazer a nossa parte e cada um faz a sua. O caminhão que está atrás de você está te vendo, não é? Se você pisa no freio sem nenhum motivo, com certeza vai ter um acidente, porque ele não está esperando que não tem nada na sua frente, você vai pisar, ele está vendo que não tem nada, e você pisa no freio, para que você pisou no freio? Ele não está esperando essa reação, aí é perigoso, entendeu? Aí é perigoso. Eu acho que foi nesse sentido que o seu filho quis dizer, né? Você não pode do nada pisar no freio. Até porque a minha primeira tentativa, o que aconteceu? Me deu muito medo, na hora que eu entrei na BR, me deu assim, eu esperei, não vim nem de um lado nem do outro. Gente, mas a hora que eu entrei dentro daquela BR, parece que brotou o caminhão por cima, por baixo, do lado, de trás, na frente, para todo lado, sabe? Daí eu fiquei apavorada. A boca secou. E o que eu fiz? Eu dei seta, né, para entrar, para sair da BR, entrar na estrada de chão, e eu acho que pisei no freio. Rapaz, mas foi uma buzinada federal que eu ganhei. Tá? Eu fui muito Então, por isso que se antecipar é a regra de ouro da direção. Você pode ter certeza disso. Quando eu ensino isso, e talvez não sei quantas pessoas levam isso a sério, mas é a coisa mais séria na direção, é se antecipar. Ou seja, você sempre tem que tomar uma atitude antes do momento que você vai ter que tirar, vai ter que tomar, para não tomar esse susto, porque uma pisada no freio fora de hora realmente pode causar. Mas causou acidente? Chegou a causar? Graças a Deus, não, mas assim, pela minha falta de experiência, poderia, graças a Deus, que eu pedi para Deus comigo, e ele foi. Exatamente. Põe Deus no carro, né? Mas o que eu quero dizer é que não é assim, só porque você cometeu um erro, não vai cometer um acidente, entende? Porque ainda dá tempo de fazer alguma coisa, não é? Agora, uma coisa que causa acidente é imprudência, não respeitar as leis, dirigir de maneira perigosa, não é? Todos esses acidentes que a Cida está falando, com certeza tem como base imprudência e desrespeito à lei. Isso você pode ter certeza disso. Sim, Muita imprudência. Muita imprudência. Eu dirijo há 45, vai fazer 45 anos, gente, eu nunca sofri um acidente. Por quê? Eu sou melhor que todo mundo, assim, ou eu dirijo assim, nossa. Não, porque eu respeito a lei, só por isso. Porque eu não sou imprudente, porque eu tenho meus limites. Mesmo eu tendo muita prática, eu tenho meus limites. Eu sei que eu tenho limite. O carro tem limite. Entende? Exatamente. Agora, se as pessoas se acham acima das leis, de todas as leis, das leis de trânsito... E outra coisa, aí o pessoal tem que conscientizar que eles estão dirigindo uma máquina falha. Exatamente. Foi o que eu sempre pensei. Eu não vou confiar no carro 100%. Não existe isso. Ué, não, que isso? Em qualquer momento ele pode falhar. É uma máquina. Eu dirijo bem, que não sei o quê. Uai, gente, você dirige bem, mas aquilo lá é uma máquina. Falha. Por melhor que as pessoas dirijam, existem falhas. E mesmo delas, já falei para vocês várias vezes. E as pessoas não pensam assim, ó, não pensa no próximo, só pensa nele. Entendeu? Exatamente. Eu acho que o grande problema... Por causa de prudência dos outros.
Eu acho que o maior problema, eu considero o maior problema no trânsito, hoje em dia, não, nem sempre foi assim, mas hoje em dia, por causa do excesso de carro na rua, e as ruas não mudam de tamanho, o egoísmo é o pior, é a pior causa de acidente, Excesso de autoconfiança, né? Eu Bebida. eu dirijo muito bem, mas eu não sou perfeita, eu erro, já falei isso várias vezes, já fechei, já tomei fechada, já levei fechada. Acontece, não é só o carro que Então, falha, a gente mas tem falha. motorista aí que acha que dirige há muito tempo, ele é o bom. Ele não Pois é, erra, ele é certinho, aí é onde acontece. pois é. Essa é a Entra o diferença. excesso de confiança, né? É o que eu É, falo sempre, não, eu já não falo sempre para vocês, o excesso de confiança é pior do que a falta, porque a sim, falta te leva a ser prudente, te leva a ser cautelosa. Exatamente. O excesso te leva a ser imprudente e desrespeitar a lei, que te garante Com a certeza. vida, né? Então, é bem pior o excesso de confiança do que a falta, ok? Verdade. sim. Peca por excesso. Pega por excesso, exatamente. Deixa eu pôr aqui o vídeo dos pneus. É bem interessante, eu gosto, é O pneu importantíssimo, é importantíssimo. importantíssimo, né? Você já parou para pensar qual é o único componente do carro que toca solo? É esse cara aqui, o pneu. O pneu ele faz parte de um sistema, que é o sistema de rodagem. O sistema de rodagem, nós temos o pneu, a roda e as válvulas. Vamos começar falando do pneu? A primeira parte do pneu é a banda de rodagem, que é onde você vê o desenho. O costado é a lateral do pneu. E o talão é onde o pneu fica apoiado na roda, que é essa região aqui. Vamos falar um pouco mais também sobre essa sopa de letrinhas que tem do lado do seu pneu, que era muitas dúvidas. Vamos começar falando sobre a medida. A medida desse pneu aqui é 195/60 R15. O que significa isso? 195. 195 é a largura da banda de rodagem. Costado a costado. 60 é 60% de 195, faz na lateral, que a gente chama de costado. E o R significa radial. A maioria dos pneus hoje é radial. Então, se você tem aquele fusquinha tradicional bem guardado, vai estar com o pneu de construção anterior, que é diagonal. O resto é tudo construção radial. Outro ponto é o 15. 15 é o tamanho da roda. Vai daqui até aqui. O 15 ele é de 20 polegadas. Então, nesse pneu vai uma roda de 15 polegadas. Além da medida do pneu, é importante que você fique atento aos dois pontos. Então, o índice de carga e o índice de velocidade. O índice de carga é representado por números, no caso, 88. E o índice de velocidade por uma letra, que neste caso aqui é V. Então, na hora de escolher o pneu do seu carro, não basta só colocar o pneu da mesma medida. É importante que você coloque o pneu com índice de carga e velocidade igual ao recomendado pelo fabricante. Você sabe qual é a pergunta que eu mais ouço? É qual é a hora certa de trocar o pneu. Esses 3 pneus vão me ajudar a explicar essa questão. Esse pneu aqui, ó, passou muito a hora de trocar ele. Ele não está careca, ele está muito careca. Quando você não vê mais o desenho do pneu, é que a hora de trocar dele já passou faz tempo. Esse pneu foi trocado no limite. O limite é esse, é 1,6 milímetros de profundidade. Então, esse pneu aqui foi trocado na hora exata, quase no fim da vida. E esse aqui é um pneu novo. Nós fizemos uma série de testes, comparando pneus em boas condições e pneus em más condições. Isto é, o pneu careca, está na hora de trocar. Nesses testes, você vai ver sobre aquaplanagem, distância de frenagem e controle de trajetória. Vamos dar uma olhada como foi isso? O primeiro teste será sobre o desvio de trajetória. Nele, nós vamos mostrar uma situação que acontece com você no seu dia a dia, onde você precisa mudar de uma faixa para outra repentinamente. No primeiro teste, que nós vamos mostrar agora, os 4 pneus estão em boas condições. Observe que sempre vai ser feito um percurso, parte em piso seco, parte em piso molhado. Com os pneus bons, o carro vai passar tranquilamente, o motorista não vai ter nenhum tipo de problema. Dá uma olhada nessa imagem aérea, que deixa mais claro isso.
Ainda no teste de desvio de trajetória, na segunda parte, nós vamos colocar pneus lisos ou carecas no eixo traseiro do carro. E aí entra um conceito que você já deve ter ouvido falar, que os pneus em melhores condições devem estar sempre no eixo traseiro do carro. Será que isso faz sentido? Vamos observar na prática, nessa situação de piso molhado. Observa agora. Está vendo? O carro rodou repentinamente. O motorista não teve nenhum tipo de controle sobre a trajetória dele. Ele perdeu o controle do carro e atropelou aí diversos cones. No seu dia a dia, poderia ser uma situação de acidente. E para deixar ainda mais claro a importância de você estar com os 4 pneus em boas condições no seu carro, colocamos os pneus lisos ou carecas no eixo dianteiro. Será que isso influencia também na trajetória? Vamos observar agora. O piloto está entrando na faixa de piso molhado. Será que esse carro vai rodar? Observe. Está vendo? Ele não chega a rodar, mas ele também atropela cones e a trajetória da mudança de faixa é prejudicada. Agora, nós vamos mostrar para você como seu pneu pode indicar a hora certa da troca. Na lateral dele, vai encontrar uma informação, uma sigla, EWI, ou mesmo um triângulo. Lá no fundo, vai ter um ressalto, e esse ressalto tem 1,6 milímetros de profundidade. Quando o desenho do seu pneu atingir essa profundidade, é a hora certa de trocar, segundo a lei. Nós recomendamos que você faça a troca quando o seu pneu atingir 2 milímetros. Por quê? Conforme ele vai desgastando, a distância de frenagem e o risco de aquaplanagem vão aumentando. Na Depascoal, nós, através da revisão de segurança, armazenamos a informação de quanto o seu pneu está e avisamos para você a hora certa de fazer uma nova revisão para a troca do pneu. No caso, esse pneu aqui, ó, visando o nosso documento, ele tem 5 milímetros de profundidade. Além disso, na Depascoal, pode encontrar esse cartão aqui, que a gente chama de cartão careca. Ele tem essa setinha aqui no final, ó, dividindo o pneu em faixa vermelha, está na hora de trocar, faixa amarela, fique atento, a motorização está chegando, faixa verde, está tudo ok, fique tranquilo. Vamos colocar ele aqui? O pneu está na faixa verde, portanto, em boas condições para uso. Nesse teste, nós vamos observar a diferença do comportamento do veículo com pneus bons e ruins na questão aquaplanagem em curvas. Vamos observar como é que foi? No primeiro teste, os pneus estão em boas condições. Isto é, perfeito para você rodar. Observa que o veículo entra na curva e completa ela tranquilamente, sem nenhum tipo de problema. Será que isso aconteceu quando os pneus estavam em más condições ou carecas? Observe agora. Pneus carecas levam a um outro comportamento do veículo. Por mais que o motorista tente corrigir e fazer a curva, ele não consegue e o veículo sai. E isso pode colocá-lo numa situação de risco. Quando as imagens aparecerem sobrepostas, fica mais claro ainda a diferença de comportamento do carro. Quer mais um motivo para você não andar com pneus carecas? Agora o teste vai comparar a distância de frenagem de pneus bons e pneus ruins. Vamos ver se tem diferença? Com os pneus bons, observe que a distância de frenagem é pequena e logo o veículo para. E agora, será que com os pneus carecas o comportamento do carro é o mesmo? Vamos ver nas imagens a seguir. Observe que o comportamento do veículo vai ser bem diferente e a distância de frenagem será maior. Isso ocorre porque os pneus têm menos contato com o solo. Dá uma olhada como ficou nas duas imagens juntas. Agora eu vou fazer uma das operações mais simples e que você mesmo pode fazer. E, além de tudo, ela é mais a impactar no seu bolso. Quando o assunto é pneu, quer economizar, comece calibrando periodicamente o seu pneu. E o que é esse periodicamente? Periodicamente é no máximo a cada 15 dias. Além disso, o pneu deve ser calibrado sempre frio, isto é, pela manhã, quando você for uma pequena distância. Quer ver uma outra dica importante? Muitas vezes você para no posto para calibrar e aí pergunta, qual é a calibragem correta? Não coloca qualquer uma, 30, 32, 29. Procura olhar qual é indicado para o seu veículo. Isso pode estar na porta do motorista, pode estar na tampa do tanque de combustível e também no manual do veículo. Então, verifica lá qual é a calibragem correta, calibre periodicamente, isso vai impactar no seu bolso. Além de você economizar os pneus, você economiza a suspensão e, além de tudo, economiza combustível quando está rodando os seus pneus corretamente. Vamos dar uma olhada como faz essa operação? Primeira coisa, tira a tampinha da válvula. A válvula
sempre que você fizer a troca do pneu, faz a troca da válvula também. Ela foi submetida à mesma temperatura, ela rodou a mesma quantidade de peso, e além disso, mantém sempre ela com essa tampinha. Essa tampinha que protege o núcleo da válvula. Então, não antes tem a tampinha. Se perdeu a tampinha, passa na nossa loja e pega uma tampinha para você. Vamos lá? Depois que você colocar aqui, você pode olhar no calibrador, e além disso, tem um som que também te ajuda a saber que a calibragem está correta. Outro ponto, não esquece do step. O step muitas vezes fica menosprezado. Lá, e quando você precisa dele, ele está murcho. Você acaba tendo que chamar, muitas vezes, um guincho, um seguro, ou ficando na mão. Então, na hora de calibrar o step, coloca 2 ou 3 libras a mais do que pede no manual do seu carro, ou a informação que você já obteve. Nós fizemos uma série de testes, comparando pneus em boas condições e pneus em más condições. Além disso, nós também fizemos testes comparando a calibragem correta com a calibragem abaixo do recomendado pelo fabricante. Vamos dar uma olhada como foi isso? Você acha que calibrar os pneus influencia na segurança do seu carro? Se você acha que sim, você está correto, porque realmente influencia. Dá uma olhada nesse teste. Quando o motorista roda com os pneus descalibrados e precisa fazer uma mudança de trajetória, ele perde o controle do veículo com mais facilidade. Na imagem aérea, nós vamos mostrar as duas cenas, pneus calibrados e pneus descalibrados. Está vendo? Então, calibrar o pneu, além de economizar, garante ainda mais a sua segurança no trânsito. Detalhes sobre o pneu. Se você começar a sentir a direção vibrar a partir de 80 km por hora, pneu ruim. Pneu que está gasto, às vezes, irregularmente, tá? Gasto. Às vezes você olha o pneu de fora, assim, né? Dá uma olhada nos pneus, eles estão bons ainda. Você vai olhar por dentro, ele está já todo comido. Teve um caso de uma aluna que a gente foi fazer manobra, e quando ela virou todo o volante, que eu olhei no pneu dela, o lado de dentro estava aparecendo aço. Já Meu tinha. Deus. Eu falei, e ela tinha um bebê, ela tinha um filho. Eu falei, pelo amor de Deus, troca esse pneu imediatamente. Você está pondo em risco a vida do seu filho. Você está andando com um carro com pneu completamente destruído. Imagina, e é bem interessante, né? Quando eu vi esse vídeo, a primeira coisa que ele falou, né? É a única coisa que toca o chão. É a única coisa, o resto fica tudo para cima, né? Ou seja, olha a importância, você está tocando o chão, é onde ele está apoiado, né? É o contato que ele tem. Então, se ele estiver ruim, você está pondo em risco todo o carro, né? E toda a trajetória, né? Então, verificar por que acontece isso? Por que acontece do pneu estragar de forma errada? É a questão da alinhamento de direção. Aqui a gente não falou nenhuma vez, mas eu vou aproveitar e já falar isso aí. O alinhamento de direção deve ser feito também constantemente, por exemplo, a cada mês, tá? Ele custava em épocas, aí agora não sei quanto é que está, ou depende da cidade também, mas era uma coisa barata, tipo 30, 50 reais, sei lá, não passa de 100 reais. E é uma coisa que garante que você tenha uma direção alinhada, ou seja, você solta o volante, o carro continua andando reto. E quando é que ele está desalinhado? Quando você solta o volante, ele está puxando para qualquer lado. Isso vai influenciando no desgaste do pneu. Ele vai gastando errado. E aí você acha que o pneu está bom, você vai ver, ele está todo destroçado por dentro ou por fora, enfim, você percebe que ele comeu, que ele gastou errado, né? Então, é uma coisa importante você sentir também no volante a condição do pneu, dá para saber se o pneu está bom ou não, pelo volante. Acima de 80 por hora, o volante começou a vibrar, pneu ruim. Nem precisa ficar preocupada em pensar outra coisa. É pneu ruim. Está na hora de trocar. Ou ele está comido errado, está gasto errado, ou ele já está passando da hora de trocar. Então, acima de 80, ele dá esse aviso. E se você solta o volante, faz esse teste, é bom fazer de vez em quando para você saber como é que está a sua direção. Solta um pouquinho o volante e vê se ele vai em linha reta. Se de uma estrada lisa, obviamente, se for uma estrada esburacada, ele vai puxar de qualquer forma, mas ele não pode puxar para os lados
num asfalto bom. Isso significa que ele está desalinhado. Isso acontece periodicamente, gente, porque as ruas são esburacadas, não é? Não tem uma rua totalmente plana, né? Assim, totalmente um tapete, né? É muito raro isso, né? Eu conheço um tapete aqui em São Paulo a imigrantes. Imigrantes são um tapete. Você paga R$ 28 de pedágio, mas ela é uma estrada modelo, né? E eu acho que vale a pena você pagar R$ 28 para ter uma estrada totalmente segura, inclusive com os guinchos, né? Então, se você soltar, se você está andando normalmente, você tem que fazer esse alinhamento de direção pelo menos uma vez por mês, porque ela vai desalinhar, não tem jeito de não desalinhar, por causa das irregularidades do asfalto. Calibrar pneu toda semana. Você usa muito carro, usa todo dia? Toda semana calibrar pneu. Ele falou no máximo 15 dias, mas o ideal é toda semana. Outra coisa, sempre... Oh, meu Deus do céu! Como assim? Eu calibrei o meu. Gente, semana passada. Assim? Como não calibra pneu? Como assim? Tem que calibrar. Fica murcho. Eu vou levar o perigo, né? Para fazer uma revisão. Você viu o perigo, né, de não calibrar, né? O que acontece? O pneu fica murcho. O que acontece quando o pneu fica murcho? A base dele, que toca o chão, ele fica maior. E aí compromete todo o processo, todo o desempenho dele, né? Claro que a hora que ele murcha, ele fica maior, né? Ele desce, a superfície dele fica maior. Isso muda completamente a configuração do carro, né? Ele expande a larga, né? Exatamente, exatamente. Sempre com pneu frio, sempre. Por quê? O pneu esquenta, é borracha, ele expande. Se você vai com pneu quente, você vai colocar mais ar do que deveria, porque ele está inflado, né? Está inchado. Então, sempre com pneu frio. O ideal é você ter um posto a mais ou menos 1 quilômetro de distância da sua casa. Quem mora na roça, tipo Tânia e Maria, se vocês forem para a cidade para calibrar, você tem que esperar o pneu esfriar. Não pode calibrar pneu com o pneu quente. Não pode. Da mesma maneira que não pode verificar o óleo com o motor ligado, né? A gente vai falar de lubrificação depois. Um jeito de medir, ele falou da De Pascoal, tem aquele papelzinho, né? Com vermelho, verde e amarelo. Aí para frente nesse vídeo, aliás, quem quiser assistir, nesse vídeo da De Pascoal, são 2 horas e pouco de vídeo, tem vários sistemas, tá? Se vocês quiserem assistir, depois eu ponho o link, aí vocês assistem o vídeo inteiro, ele fala de várias coisas, de vários sistemas que a gente está vendo. Então, eu falo o seguinte, que você pega uma caneta, se o sulco, né, aquela parte, né, as ranhuras do pneu, a caneta tiver, a ponta da caneta tiver aparecendo, o pneu já era, né? Já pode jogar fora. Ou seja, até com uma caneta você consegue medir. Outra coisa que você consegue medir, que ela falou, é uma moeda de R$1. Tem até lá, mas está lá na sala. Você pega a moeda de R$1 e aquela parte amarela não pode estar aparecendo. Aí você sabe também que o pneu está bom. Olha que legal. Dá para você... Nossa, que legal. Eu vou verificar daqui a pouco. Interessante. É isso aí. Que mais? Os pneus. Ele falou, né, das medidas do pneu e, assim, é legal você dar uma olhada no manual, né, para saber qual é o tipo de pneu. Detalhe, não ponha pneus diferentes no mesmo carro, né? Não compre pneus diferentes e ponha um na frente, uma marca na frente, outra. Até os riscos do pneu, até o desenho do pneu interfere na rodagem. Até o desenho. Tem que ter o mesmo desenho, tem que ser o mesmo pneu e, de preferência, o que o fabricante indica, tá? Se você trocar... O que acontece? Vamos imaginar que você colocou 4 pneus novos. Você vai, periodicamente, tipo assim, a cada, sei lá, 20 mil quilômetros, por exemplo, você vai numa oficina e manda trocar os da frente pelos de trás. Fazer o rodízio. Por quê? Porque os da frente gastam mais.
por causa da freada. A gente viu que freia mais, né? O esforço é mais na frente, os pneus da frente gastam mais. Então, para você poder trocar sempre os 4 juntos, que é o ideal, você faz esse rodízio de pneus. Então, periodicamente, você da frente para trás, de trás para frente. Aí passou mais 20.000 quilômetros, volta de novo, até você trocar, né? Então, fazer o rodízio é muito importante. Por quê? Porque é importante que você troque os 4 pneus sempre, tá? Porque você coloca 4 pneus iguais, com a mesma vida, mesmo tempo de vida, e você tem um controle muito melhor do gasto dele, né? do tempo de trocar também, tá? Então, é importante que vocês respeitem essa questão do pneu. Eu já vi carros com todo tipo de pneu, 4 pneus diferentes, sabe? Isso vai estragando o carro, vai estragando a suspensão, vai estragando o freio, vai estragando a direção, aí você vê a caixa de direção, aí já começa a bagunçar, você vê só os pneus, começa a bagunçar todo o carro. É importantíssimo, o pneu é fundamental estar em boas condições, tá? E boas condições significa tudo isso, você calibrar, você fazer alinhamento de direção, você vê a medida dele, se ele já está... Chegou assim, você começou a ver o amarelinho ali da moeda de R$1, você já fica esperta. Isso porque tem aquela marcação no pneu mesmo, que é o limite dele, mas é mais difícil da gente ver. Eu mesma, assim, eu tenho dificuldade de ver aonde é aquela marcação. Mas com a moeda fica bem fácil e com a caneta mais fácil ainda, né? Mas não pode nem chegar nesse ponto da caneta, porque o ideal é 2 milímetros, né? 2 milímetros é mais ou menos isso aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. Mas se você pegar uma caneta, você vai ver o que é 2 milímetros. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar de pneu. Eu acho que é basicamente isso. Alguma pergunta? Para mim ficou bem claro. Fala, Tânia. Eu que moro aqui fora, às vezes dá aquelas enchentes, aquelas alagados. Como dirigir por passar isso aí? Bem, claro, estou sabendo que não posso ir demais, senão eu caio na ponte, né? Mas tem gente que diz que tem que se... Outros já me diz que tem que ir girando, aquele desenho animado. Então, a gente fica na dúvida. Segura o volante firme ou faz aquele cocô? Tá bem ruim a sua internet, mas foi bom você lembrar que eu ia falar sobre isso, como dirigir na água, né? É o seguinte, você pega... Às vezes acontece de você passar por uma poça d'água sem saber que tem uma poça d'água, não é? Um detalhe legal, uma dica legal, é quando estiver chovendo muito, você ir no meio da pista. Por quê? Porque a pista é arredondada, ela cai para as laterais para poder escoar a água. Toda a pista já percebeu que ela é arredondada para os cantos, que ela cai para os cantos? Então, quando você está dirigindo e está chovendo muito, é bom você ir no meio da pista. E, geralmente, quando tem enchente, está chovendo demais, todo mundo faz isso, ninguém vai pelos cantos, então não tem perigo de você também bater de frente com ninguém, porque, geralmente, as pessoas estão... isso, obviamente, uma rua de mão única, não é? Mas sempre procurar andar mais no meio da pista, que é o lugar mais alto. Essa é uma dica também. Agora, eu peguei um fio d'água, né, que a gente chama de lâmina d'água, né, que causa a aquaplanagem. Você tira o pé do acelerador, evita frear, tá? Não é legal frear nessa hora, porque pode acontecer do carro dar uma deslizada, dependendo das condições do pneu, aquela coisa. O freio ABS vai segurar um pouco, mas é melhor que você tire o pé do acelerador, desacelere o carro e segure firme o volante, tá? Isso é assim, não tente fazer manobra na hora, virar o volante, não tente frear muito, porque tudo isso vai desestabilizar mais do que ajudar a você passar. Simplesmente tira o pé do acelerador e segure firme o volante e vai em frente. Passa na poça, segurando o mais firme possível o volante, tá bom? Que mais que eu ia falar da água? Tem mais coisa sobre a água. É essa a pergunta? É porque eu não escutei direito, estava muito ruim. Era essa a pergunta?
Outra coisa que eu ia falar sobre a água, o que era, meu Deus? Aquaplanagem? Não, então, a aquaplanagem eu acabei de explicar, é outra coisa. Eu vou lembrar já já. Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Eu estou assim, com medinho ainda de dirigir com chuva, sabe? Pista molhada. Eu quero saber se a gente tem que... Qual o cuidado que a gente deve ter quanto à pista molhada, dirigir com chuva, literalmente, chovendo. Certo, muito bom. Primeira coisa, pneu em bom estado. Básico, não é? Pneu em bom estado, calibrado, isso vai ajudar bastante. Sempre que estiver chovendo, a visibilidade diminui. Então, a gente anda mais devagar. Esse é básico. O cuidado básico é andar mais devagar, tá? Claro que não quase parando, mas se você está acostumado a andar 80, 100 por hora numa rodovia, você vai andar a 60, 70, porque a visibilidade é menor. Se diminuir muito a visibilidade, vai chovendo muito, para o carro. O limpador também é um equipamento importante no caso da chuva. E vou te falar uma coisa, os limpadores hoje em dia não estão valendo nada, né? Você gasta, acho que com 3, 4 meses, está estragando o limpador. Então, você, por exemplo, em tempos de seca, você não usa o limpador, ele resseca, ele fica duro. Tem que Você vai trocar usar na sempre. chuva, você vai usar na chuva, ele não funciona, ferrou, você não pode dirigir, você não consegue enxergar nada. Então, o limpador, ele tem 3 velocidades. Ele tem o automático, que ele vai e para, que é uma velocidade para chuva bem fininha, tipo garoinha, tá? Você não precisa ficar com ele ligado o tempo inteiro. A segunda, que é o contínuo lento, para chuvas moderadas, e a máxima, que é para chuvas fortes, né? O rápido, contínuo rápido. Só que tem uma coisa, você tem que verificar isso periodicamente, porque se você fica sem usar muito tempo, que é o que acontece em época de seca, e aí ele resseca porque é borracha, quando você for usar não tem limpador. E aí ferrou, né? O dia que estiver chovendo, você vai sair sem limpador, você não consegue enxergar nada, né? Então, você tem que ter o cuidado de andar mais devagar, ok? Manter a distância do carro da frente maior, até por quê? Porque na chuva a frenagem é mais longa, a gente viu, né? Na água ele demora mais para frear, ele leva mais tempo, mais distância para frear, então você tem que estar mais distante do carro do que geralmente, e tem boas condições o limpador. É sempre assim, gente, é a prudência em primeiro lugar, tá? Não o medo, não o desespero, não a ansiedade, não, mas a prudência sempre em primeiro lugar, sempre a segurança em primeiro lugar. Tá? Então, verificar os equipamentos do carro é sempre periodicamente para estar tudo em ordem, e aí o cuidado a mais é manter distância e andar mais devagar. Seria isso. Isso é direção com responsabilidade, Só um né? minutinho, Cida, só um minutinho. Oi? Eu estraguei, assim que eu comprei o carro, fui tirar aqui para fora, né? Bati no mourão da porteira. Aquele negócio. Virei, né, para o lado que eu queria virar, e esqueci de voltar as rodas e bati à frente, de ré. Eu de ré bati à frente do carro. Aí o que aconteceu? Furou aquele depósito de água do limpador. Radiador. Não, radiador não, do para-brisa mesmo, do limpador do para-brisa. Não tem um depósito assim? Tem. Pois é, furou. E aí, esses dias, eu estou até com ele ali novo, comprei para eu levar lá para colocar. E um dia desse eu vi uns vídeos e acabei vendo que aquilo ali no Blitz dá uma multa. Toma multa? É multa. Se você não tiver funcionando. Nossa, mas eu nunca... o limpador, Sério? você fala. O limpador, se não estiver funcionando. Tá. Não, se o esguichozinho da água não estiver funcionando, é multa. Olha, Nunca eu não sei falar isso. Eu nunca vi nenhum policial em toda a minha vida mandar testar o esguicho do carro. Nunca vi. Mas então, tudo pode acontecer. Não, eu vi isso aí, eu não sei se você já viu falar no Ronaldo, é Ronaldo e Fabi, eles têm um canal também, e ele é um instrutor famoso também, sabe?
Eu, inclusive, foi um vídeo deles falando sobre isso. Olha, Aí eu mais do que a pressa comprei. eu dei aula de legislação, né? De legislação no CFCA também, junto com mecânica básica, e claro que eu não li todas as multas, que são milhares, né? Mas, de verdade, eu nunca vi essa daí, e eu nunca vi nenhum policial mandar experimentar, mandar acionar isso daí. Mas a questão é a seguinte, você precisa, além do limpador, foi bem lembrado, para o limpador funcionar, para você limpar o vidro, por exemplo, num tempo seco, que você precisa limpar, tem que ter a água no reservatório. Então, a água do reservatório de limpeza do para-brisa é diferente da água do reservatório do radiador, né? Até falei do radiador, porque eu sempre me lembro dele primeiro, mas existe o reservatório de água do para-brisa. E esse aí você pode colocar a qualquer hora e tem que estar sempre olhando, porque você vai precisar usar uma hora e não vai ter água, né? Então, tudo isso você vai olhando, né? Aos poucos você vai olhando. Estrada de chão, por exemplo, nessa época de chuva, nas estradas de chão, né? Acontece de sujar de lama, e aí você vai precisar. Se não tiver com chuva, você vai precisar da aguinha para dar uma... Exatamente. Você pode colocar um pinguinho de detergente, por exemplo, para dar uma limpada melhor, porque às vezes também vai gordura, né? Dependendo da pista e tal. Colocar um pinguinho. Pode colocar um pinguinho de detergente, não muita coisa, né? Mas colocar um pouquinho de detergente para ajudar a limpar. É importante de ver também, não é essencial, eu nem sabia que dava multa, mas enfim, se dá, é melhor evitar, né? Eu nunca vi. Eu vi esse vídeo. Eu vou dar uma olhada no código. Melhor do que ver o vídeo, eu vou dar uma olhada no código, porque eu nunca vi nenhum policial parar para fazer isso, e também não me lembro dessa multa. Você sabia que tem multa para pedestre? Tem multa para pedestre. Nunca foi aplicada multa nenhuma para pedestre, mas tem, né? Então, sei lá. O fato de ter a multa não significa que ela vai ser aplicada também, né? Precisa ter muito policial. Um pedestre sem ter o que fazer. Multado sem ter o que fazer. Sem ter o que fazer. Sem ter o que fazer, né? Fala, Cida. Um pedestre seria multado quando? Não entendi a pergunta. Um pedestre seria multado quando? Nem lembro mais, gente, porque eu dei aula faz muitos anos e... Deve ser quando passa fora da faixa? Fora da faixa. Sei lá o que é, então, provavelmente, né? Mas, assim, alguém já viu um pedestre ser multado? Nunca ninguém não dá conta de multar, não, porque o povo não passa na faixa. Não dá conta, imagina. Já sei. Passar em sinal vermelho para o pedestre. Então, não tem semáforo de pedestre? Você já viu algum guarda parado lá para multar pedestre? O povo não passa na faixa. Não, a faixa nem é o pior. O pior é quando está vermelho para o pedestre, aí o pedestre atravessa no vermelho e o carro está passando. Aí quem é culpado é o motorista, né? Quando a faixa está aqui na esquina, ó. A faixa está aqui na esquina e o povo está assim, uns 3 metros para trás da faixa. Eles passam lá no meio da rua, mas não vai lá na faixa. Não, o pior de tudo é atravessar no meio dos carros, né? Já aconteceu. Então, vai costurando, vai passando no meio dos carros. Eu já vi quase um atropelamento de uma moça quase ser atropelada por uma moto porque estava passou no meio, assim, em vez de passar na faixa. Por que tem a faixa? Porque ele é mais na frente, todo mundo está enxergando. Se você passa no meio do carro, como é que a pessoa vai saber que você vai atravessar? Né? Como e o mais perigoso que eu já vi, a pessoa passar atrás de um ônibus. O motorista Pior ônibus, ainda. tá vendo? Pior ainda. A minha irmã mesmo, ela acho que quebrou o braço, se não me engano, uma vez. Antigamente, quando eu estudava, né, quando eu fazia o ginásio, a gente subia por trás e descia pela frente. Agora inverteu, né? Depois inverteu, porque estava dando muito acidente. Né? A pessoa passava na frente do ônibus, era atropelada, aí inverteram. Mais alguma pergunta, gente? Pergunta tudo, porque essa coisa de pneu aí, principalmente de chuva, isso é importantíssimo saber. Para mim, bem claro. Não lembrei o que eu ia falar.
Tinha mais uma situação, depois eu vou lembrar, com certeza, a hora que a gente sair daqui, eu vou lembrar, daí eu falo para vocês. Tem mais uma situação de água que eu ia falar. Aí você manda lá no grupo para nós. Mando lá no grupo, é isso aí. Eu vou mandar também o link desse vídeo da De Pascoal, que eu acho ele muito legal, muito completo. Sim, depois a gente assiste. Né? Aí vocês assistem. Ele é um vídeo longo, né? Por isso que eu também vou cortando os pedaços do sistema, mas ele é um vídeo muito interessante. Eles explicam muita coisa bem detalhada. Embora eles não tenham falado tudo, né, sobre o pneu, acabei falando, mas já tem uma ideia. Fala, Danilo. Eu sou bem cuidadosa com a água, calibrar pneu, um monte de coisa se arrisca, mesmo sem. Que bom. Alguma informação você já teve, né, para fazer isso. Eu também, essa parte aí, eu gosto bem de cuidar. Eu sou cuidadosa. Muito bom. É o tal negócio, né, que eu sempre falo, o carro é seu melhor amigo, né? Ele se torna o seu melhor amigo, porque ele está sempre com você, sempre, o tempo inteiro. Então, quanto mais você conhece ele, mais intimidade, mais você anda, mais você cuida, não é? Mais você sabe que se depende dele e ele tem que estar em boas condições, e a gente cuida porque gosta também, né? Quem ama, cuida. Então, aprender a cuidar é essencial, né? Quanto mais você souber, melhor você vai cuidar dele, mais tempo você vai ter carro, né? Não é verdade? Desde a documentação a tudo, eu sou cuidadosa. Seguro, tudo. Documentação, obviamente, né? A documentação tem que estar em dia. Eu também tenho um vídeo que eu falo sobre comprar carro usado, o perigo de comprar carro usado, né? De comprar um carro e a pessoa não passar para o nome dela, e aí, mesmo tendo multa, né? Tem uma multa para isso, mas aí a pessoa não passa, aí começa a ter. A pessoa começa a cometer um monte de infração, você perde a habilitação por causa disso, uma série de coisas. Né? Então, é muito sério, né? É muito sério. Então, o meu carro, o dia que eu comprei ele, eu fui no banco já para passar o dinheiro para o pessoal e já fomos no cartório do lado e já transferiu para o meu nome. Então, nem entrei dentro do carro sem o carro estar... E é importante, na hora que você vender, exigir a mesma coisa. Exigir. Na verdade, hoje em dia existe uma segurança, que eu acho que por tanta fraude que tinha, você faz uma declaração de venda, quando você vende o carro, para garantir que se a pessoa não passar por nome dela, ela vai arcar com as consequências porque você vendeu. Aí você faz uma declaração de venda para o Detran. Então, mas quando eu for vender o meu, não sai da garagem sem a transferência. É isso aí. É uma coisa perigosíssima. Nossa, teve uma aluna no CFCA que ela falou que o cara cometeu ele atropelou, não sei se ele chegou a matar uma pessoa, mas imagina, aí ela é muito sério. Sofre até um processo por causa disso. Né? Meu filho quase perde a carteira dele, quase perde a carteira por conta de multa. Vendemos, a caminhonete estava no nome dele, aí vendemos, e o cara não transferiu de jeito nenhum, sabe? Só multa. Aí, quando foi um dia, nós tínhamos um mercadinho, né? E ele era vendedor de pão, ele fazia entrega de pão, inclusive lá para nós. Nesse dia, deu certo do Rodrigo estar. Aí o Rodrigo conversou com o motorista, né? E pegou o documento. Aí o Rodrigo passou um aperto tão grande nele que foi só assim que ele transferiu. Ele não ia transferir, ia ficar toda a vida pagando, sabe? Aí o Rodrigo falou assim, aí o Rodrigo falou assim, se vocês não transferir, eu vou na delegacia, vou registrar uma ocorrência, porque a minha carteira é o meu ganha-pão, eu trabalho de motorista, então eu não vou perder minha carteira por conta de responsabilidade. Não tem que perder carteira por ninguém, né? Não tem que perder carteira por ninguém. E o que acontece? Se a pessoa não quer transferir para o nome dela, o carro é seu. Você vai lá e dá parte de roubo e pega o carro de volta. Já que a pessoa não quer transferir, né? Aí o homem ficou apavorado, sabe? Aí pegou e fez a transferência. Não pode deixar isso, porque está com segundas intenções. Exatamente. O prazo para transferência é 30 dias.
Esse é o, Não, esse é o prazo. mas eu, se eu vender o meu, nem 30 dias, minha filha, não entrega, Não, não. tem que Mas ser era na hora. sabe? Tem que ser- Ele Em 30 era, dias, era um muita coisa vendedor, pode acontecer, né? Oi? Deus me livre. foi na confiança, né? Não E tem aí essa de ele confiança. Não tem essa de tem mais confiança. Não não. Não tem essa existe, de confiança, não. não existe E isso. Ó, até filhos, ó, tem gente que tem hábito de fazer multa, ou seja, hábito não está nem aí. Porque o que acontece? Essa corrupção do Detran, a pessoa paga aquele quebra e tira a pontuação. Ela paga uma fortuna. Eu tive uma aluna que ela falou que o marido dela tinha. A parede parecia assim, uma vitrine de multas, assim, era um absurdo o que ele fazia de multa. Estava acostumado, caminhoneiro pagava as multas, né? Porque a multa você tem que pagar de qualquer forma, mas os pontos quebrava. Vive disso. E aí, o que Então, acontece? é um absurdo. Tem gente que faz isso com o carro da mãe. A mãe, você não dirige, deixa eu passar ponto para o seu carro, para a sua carteira. Aí acostuma a cometer infração e passando as multas para a carteira das outras pessoas. E as pessoas deixam, né? Claro, né? Porque você só passa porque a pessoa deixa, né? Óbvio, né? Aí, quando a pessoa resolve dirigir, ela está sem carteira, perdeu a carteira porque o filho detonou a carteira dela. Cometeu todas as multas possíveis e perdeu a carteira. Olha quanta coisa acontece. Eu não deixo. Se depender Aí, da minha autorização, não passa mesmo. então, aí ensina o filho a ser irresponsável. Exatamente. É claro. Você não está ajudando em nada, né? Pelo contrário. Não, tá lascando a vida dele. É. Então é isso, gente. Hoje a aula foi mais gostosa, né? Eu achei que a semana passada foi meio pesada, acho que o pessoal estava com muita dificuldade em entrar e demorou, não sei, fiquei meio frustrada. estava tenso, eu não Tava assisti tenso. quase. Então, a segunda aula já é mais tranquilo, né? A minha internet está funcionando maravilhosamente bem. Olha que maravilha, até isso. E ela estava Vamos demais. Ô, Lídia, Então, sábado será a nossa última aula? Então, eu não sei se vai dar tempo de terminar, se não der tempo, a gente vai fazer até o final, né? Eu já tinha falado isso, né? Que se não desse, porque eu não tinha certeza, né? Como eu nunca tinha feito, não tinha certeza se ia dar para fazer em 3. Se por acaso faltar, a gente faz mais uma, mas nós vamos terminar todos os sistemas. Gente. Está tendo interferência. Não, é alguém recebendo mensagem aí. É a Denira que está recebendo mensagem ali. Sou eu. Mas é isso aí. Hoje eu estou feliz, hoje fluiu bastante. A gente, né, eu falei praticamente tudo que eu queria falar. Foi bem legal, estou bem feliz com a aula hoje. Bem feliz mesmo. Nossa, como sempre, né? Tudo muito bom. Não, eu não. Gratidão. Nossa, eu saí, sinceramente, falar para vocês que eu saí daquele sábado frustrada, de verdade. Ai, não acredito. Verdade. Não. Hoje foi ótimo. Eu fiquei frustrada por não ter assistido. Oi? Mas acontece. Eu gostei da outra também. Pois é, aí o pessoal falou que o feedback foi positivo, mas o meu senso crítico aqui, não sei, alguma coisa... Não, mas foi... Bom, para mim foi excelente. Para mim também. Eu não assisti no primeiro tempo, não dá para falar. Eu assisti um pouquinho só, então... a Adenina teve uma dificuldade para entrar, né, Adenina? Pelo amor de Deus. Quando sábado que vem, a Adenira vai estar mais tranquila. Foi trash. Não, mas hoje já foi de boa, hoje ela já conseguiu de boa. Hoje foi tranquilo, né? É isso aí, a Tânia de boa também já aprendeu, já entrou bem, né? A gente vai resolvendo. Eu tenho escutado, viu, gente? Só para terminar, eu tenho escutado nos cursos que eu faço, assim, as pessoas têm dificuldade com a internet e, assim, cara, se vira, dá um jeito, pede para alguém, se mexe, vai fuçar, cara, não fica parada. É a primeira barreira que você enfrenta e você já sai poderosa para fazer o curso, cara. Não é só você que está enfrentando, um monte de gente enfrenta. Eu estou fazendo um curso que tem 500 pessoas, tem um monte de gente que fica no meio da live dizendo, tá sem som, tá sem... A aula inteira falando, tá sem som, tá sem som. Mas quê? E o cara vai parar a aula para dar o som para a pessoa? Tem condições de uma coisa dessa?
Olívia, Verdade. quando eu vi que eu não estava conseguindo, eu falei, eu não vou atrapalhar. Peguei, desliguei e saí fora. É porque você acha que eu vou parar a aula? Tem gente que Agora fica eu vou brava. atrapalhar Eu te você? chamei e Não. você não me atendeu. Pô, eu estou dando aula, eu vou parar a aula. Primeiro que eu não consigo fazer isso, né? Eu não consigo resolver o problema da pessoa porque eu não estou vendo o que que é. E segundo que eu vou deixar todo mundo esperando para atender uma pessoa. A pessoa tem que ter consciência, né, gente? Ontem a aula... Então, foi meu caso. Eu já saí fora. Eu falei, não é meu dia hoje, né? vou sair fora. Ontem bom a senso. aula com 500 pessoas e a pessoa, tô sem som. E daí você vai ficar sem som o resto da aula, porque não vai dar para parar Tem para que... atender, né? Por que que Você não tem vai culpa? atrapalhar os outros. É isso aí. O que você estava falando, Helena, que eu não escutei? Bom senso. Ah, sim, isso mesmo. Então, hoje está bem claro, nenhuma dúvida mais. Se tiver dúvida, a gente manda no grupo lá, se lembrar de alguma coisa, Sim. tá bom? Com Para certeza. a gente realmente terminar esse curso aqui. Nós não vamos tirar a fotinha, não? Ah, verdade, tira foto. Hoje nós não Bem vamos lembrado. travar na pose? Não, vamos travar na pose. Ô, Maria Teixeira, dá para abrir a câmera? Ai, Para a gente tirar a travar na pose fotinho. é que é difícil. Travar na pose é que é difícil. Essa sua paisagem aí é maravilhosa. Vamos lá, todo mundo sorrindo. Hoje mostrando o contrário. Oi? Oi? Hoje ela não está mostrando a paisagem. Ah, mas esse telhado aí é muito bonito. Eu gosto de telhado de madeira. Vamos lá? Não. Não. Não, porque eu saí muito dura. Eu estava vendo isso aqui hoje. Eu não travei na pose. Isso! Todo mundo lindo. Mais para cá um pouquinho, Maria Teixeira. Está muito no canto. Aí. Tá linda. Peraí. Foi. Ih, esqueci de arrumar o decote. É detalhe só. Detalhe. Não, é porque está muito puxado. Tem que arrumar para ficar mais decente. Vamos tirar outra. Escolher entre as duas, né? Se é para arrumar, eu vou arrumar a minha gola. O que está Arruma. torcido? A Madalena se escondeu. Aí, Madalena. Foi pentear o cabelo? Eu esqueci do cabelo também. Passar batom. Passar o Um batom. pouquinho mais para o meio, Maria. Está muito no cantinho, vai mais para o meio. Mais para o meio da tela, Maria. Está ouvindo, Maria Teixeira? Não está ouvindo. Um pouquinho mais para o meio. Aí. Pronto? Vamos lá? Foi. Travando na... Como é que é? Trava na porta. Dá uma assim. Quer de boca aberta? Então vamos tirar a outra, gente. Não tirei, não. Ah, então tá Eu fui bom. falar, travando. De novo, já. Eu não estou aguentando. Ai, gente, anda ligeiro, senão minha conta se acaba. Olha lá, 1, 2, 3. E já. Foto 1. Ah, todo mundo linda. Legal, ficou legal. Não. Peraí, não viu? Não me vi nessa primeira. Oxi, saiu todo Põe mundo. de novo aí para nós ver. Para a segunda. Segunda. Legal. Ah, eu estou escurinha aqui do lado. Ficou boa. Primeira. Olha bem. Segunda. Primeira. Qual vocês preferem? A minha está do mesmo jeito. A primeira e a segunda está a mesminha. Tá bem parecida. Donadinha. Tá bem parecida. As duas, Tanto faz, né? Ficou tudo boa. tanto faz. As duas Ah, ficaram tá muito bom, boas. tá ótimo. A segunda,
A segunda, a Olivia está de olho fechado. Ai, olha Então, é aí. a primeira. Deixa eu ver. Então, é a primeira. Então, olha, de novo. Não é, sabe o que que é? Que quando eu rio, o olho diminui. Eu estou rindo nas duas. É verdade. Quando eu rio, o meu olho é pequeno, aí fecha mais ainda. Aí nas duas eu estou com o olho assim meio fechado, porque eu estou rindo nas duas, né? Então, tá bem O parecido. meu também, o meu também fecha. Então. Lindas, maravilhosas, amo vocês. Um ótimo final de semana, feriado. Obrigada, igualmente. Bom Tudo de bom para feriado a vocês. todas. Dirijam bastante. Com certeza. Tchau, Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau. Com Deus. Beijo. Beijo, obrigada.